Voltando, galera, voltando aqui com o nosso segundo tempo da nossa aula de geografia de hoje, né? Hoje nós estamos estudando aí um tema referente ao consumismo, meio ambiente e os tratados ambientais internacionais. Essa é a nossa temática de hoje. E agora nós vamos dar continuidade, né? Nós só temos mais uma hora. Ah, professor, uma hora é muito tempo, mas quando nós vamos para a prática, esta uma hora passa rápido, né? Então nós temos que aproveitar o máximo possível. Lembrando que as nossas aulas são semanais, ocorrem apenas às sextas-feiras, são 2 aulas. E aí nós temos que tirar o máximo, o melhor proveito possível. Ok, galera? Lembrando que qualquer dúvida, tá? Qualquer pergunta, coloca aí no chat. Não conclua a nossa aula ficando com dúvidas, ok? Vamos partir para o nosso slide? Vamos dar continuidade? Vamos lá? Então, olha só, galera, como vocês podem observar, né, o nosso slide inicial, né, o nosso slide padrão, ele traz aqui breves informações acerca da nossa aula, destacando aqui o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, a nossa disciplina, a nossa bela e linda geografia, o nosso conteúdo, consumo, meio ambiente e tratados ambientais internacionais. E a nossa data, este dia 1º de julho, né? Nosso primeiro dia de julho aí de 2022, né? Já está aí naquele clima de férias, se aproximando das férias, tá? Mas antes, né, de chegar às férias, vamos nos cuidar, vamos estudar bastante aí para tirar uma excelente nota, né? Fazer uma excelente avaliação para que você não corra o risco, né, de ficar de recuperação. E assim suas férias sejam, vamos dizer assim, antecipadas, né? Então façam um esforço aí, estudem o máximo possível para quando chegar nessa última avaliação, tirar uma nota máxima, tá? E aí entrar de férias mais rápido, né? Não corra o risco de ficar de recuperação. Então, olha só, no slide que vocês estão vendo aí na tela, né? Você vê um destaque aqui para o famoso, valioso ouro negro, né? O petróleo, tá? E aqui nós observamos, né, uma lista dos principais produtores de petróleo no ano de 2016, né? A gente sempre tem que destacar o ano porque há uma variação de um ano para outro, né? Atualmente, né, por exemplo, neste ano 2022, né, o que nós temos referente a 2021, os Estados Unidos ele já passou, né, ou seja, já ocupa a primeira posição. Mas, com relação a este ano aqui em destaque, né, como vocês podem observar, os principais produtores nesse ano aí, que vocês estão vendo na tela, era quem? Era a Arábia Saudita, os Estados Unidos, a Rússia, tá? O Canadá, a China, o Iraque, o Irã, os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait e a nossa vizinha Venezuela, tá? Então, em 2016, esses eram os principais produtores de petróleo, tá? Mas, atualmente, né, como nós já destacamos, essa lista aqui houve uma inversãozinha que é o fato dos Estados Unidos terem passado à frente. Atualmente, os Estados Unidos são o principal produtor. Professor, mas não é a Venezuela, não. Não, é o seguinte, existe a lista de produtores e existe a lista das reservas. Nem sempre quem tem as maiores reservas, né, é também o maior produtor. Quem possui a maior reserva é exatamente a Venezuela. Maior reserva, ou seja, maior quantidade em seu território, né? Lá nos seus domínios. Mas, quando se trata de produção, né? Em primeiro lugar, como é o ranking aqui que nós estamos destacando, tá? De acordo aqui com este ano de 2016, estava em primeiro lugar a Arábia Saudita, em segundo os Estados Unidos, em terceiro a Rússia, né? Neste ano aí que vocês estão vendo em destaque, ok? Destacando aqui toneladas por ano, né? Ou seja, em milhões de toneladas. Então você vê aqui a Arábia Saudita com 569 milhões de toneladas, aí os Estados Unidos 567, a Rússia 541. Então estes aí são os
países, né, que neste ano de 2016 que vocês estão vendo aí na tela, se destacaram por ter uma alta produção, né, de petróleo. Beleza? No slide seguinte, né, nós vamos destacar aí, temos como tópico o grupo das energias renováveis e não renováveis, né? Nós já estamos falando, né, de fontes de energia e agora vamos fazer aqui uma diferenciação, né? Quando se fala em energia renovável e não renovável, né? Vocês estão observando até uma imagem aqui à direita, destacando exemplos, né, de fontes de energias renováveis, como nós temos aqui a geotérmica. A geotérmica, galera, ela aproveita o quê? Ela aproveita o calor que oriundo do interior da Terra, né? Aqui no Brasil ela não é forte, ela tem mais destaque em países que têm atividade vulcânica, né? Por exemplo, lá na Islândia, um país da Europa, né, da Europa ocidental, na Islândia esse tipo de energia é muito aproveitada. Então, além da geotérmica, nós temos a solar, é outra fonte de energia renovável. Nós temos, como nós já destacamos até anteriormente, né, a energia aproveitada, né, pelo movimento do oceano, que aí pode ser o aproveitamento das ondas e o aproveitamento das marés, também é um exemplo de energia renovável. Nós temos a hidráulica, né, que é a mais utilizada aqui no Brasil, quando se observa a matriz elétrica do Brasil, essa hidráulica é a mais utilizada, é representada exatamente pelas hidrelétricas, né, que aproveita a força da água, que movimenta as turbinas. Aí nós temos aqui a biomassa, né? Biomassa que é aquela que aproveita resíduos orgânicos de natureza animal e vegetal e assim aproveita esses resíduos, esses excrementos para a produção de energia, tá? Assim como também nós temos o vento, né? Ou seja, mais precisamente a energia eólica, né? Que é aquela que aproveita o vento. Então estas são as energias renováveis. Na outra imagem aí você vê o grupo de energia não renováveis. Aí nós temos aqui o caso da nuclear, nós temos aqui o caso do petróleo, nós temos aqui o caso do gás natural, do carvão, tá? Então são exemplos de energias não renováveis. E todas estas fontes de energia que vocês estão vendo aí na tela, no caso aqui, né, das renováveis, ou melhor, no caso aqui das não renováveis, né, não renováveis, fixa bem aí, esses exemplos aqui, tá? Com exceção da nuclear, vamos tirar aqui a nuclear. Esses exemplos são chamados de combustíveis fósseis. Esses três aqui, viu? O gás natural, o petróleo e o carvão são chamados de combustíveis fósseis, né? Inclusive contribuem muito para o aquecimento, intensificação do efeito estufa e o posterior aquecimento global. Apresenta em sua composição muito carbono, dióxido de carbono, e aí quando lançado para a atmosfera, né, contribui aí para a intensificação do efeito estufa. E aqui nós temos a energia nuclear, que é outra fonte de energia não renovável. E essa energia nuclear, ela tem um detalhe aí, ela utiliza, né, nas usinas nucleares, o urânio, né? A maioria utiliza o urânio, né? Apesar de ter algumas que utilizam plutônio, tório, mas a maioria mesmo, a maioria maciça é o urânio. E aí o urânio também é retirado da natureza e, claro, né, com o tempo, esse constante retirar, né, esse recurso ele vai se expirar. Então, por isso que nós chamamos de fontes de energia não renováveis, né? Não só o urânio vai expirar, como também o carvão, o petróleo, o gás natural, tá? São recursos
que você encontra na natureza, só que eles não se recompõem de forma rápida, né? O tempo de recomposição desses recursos é um tempo geológico, não é o tempo humano, é um tempo geológico, um tempo muito longo, é centenas de milhões de anos, né, para que se recomponham na natureza, né? Ou seja, é muito, muito lento, nós não vamos mais estar aqui, né? É diferente das fontes de energia renováveis, né, que elas se recompõem, né? Por isso são renováveis, né? Elas se recompõem facilmente ou se recompõem em tempo humano, né? Ou seja, elas não são facilmente esgotáveis. Por exemplo, quando você aproveita a energia do vento, ele não vai se esgotar assim, né? Assim como você, ao aproveitar a energia solar, a energia do sol também não vai se esgotar, né, tão facilmente. Então, essa é a diferença das fontes de energias renováveis para as fontes de energias não renováveis. Então, olha só, ficou mais fácil agora de entender, né? Vamos aqui ao nosso tópico à esquerda aí do seu vídeo, que diz o seguinte: as fontes de energia são recursos, essas fontes de energia são recursos naturais e podem ser classificadas em dois tipos, né? As renováveis, que podem ser repostas pela natureza, né, em tempo humano, né, ou conservadas pelo ser humano, como a água e a biomassa. No caso, essa biomassa ela gera os biocombustíveis. E aí nós temos, tá, o grupo das não renováveis, que não podem ser repostas pelo ser humano e cuja reposição pela natureza demora muitos anos, né? Tempo geológico, milhões e milhões de anos. É o caso aí do gás natural, do carvão mineral e do urânio. Quando a fonte de energia não deixa resíduos após seu uso, ela é chamada de energia limpa, né? É o caso aí da energia solar. Qual é o resíduo que fica lá na placa, na placa fotovoltaica? Qual é o resíduo deixado pelas células fotovoltaicas? Não tem resíduo nenhum, tá? Qual o resíduo deixado pela movimentação desses aerogeradores, né, que compõem aí a energia eólica, a energia provinda dos ventos? Nenhum resíduo, ok? Alguma dúvida? Podemos seguir? Podemos avançar? Então, olha só, galera, no slide seguinte, o que nós podemos verificar? Então, nós temos aqui um quadro, né, para que você entenda melhor, né, esse estudo aqui referente às fontes de energia. E aí nós temos o destaque aqui para as não renováveis e para as renováveis. Então, olha só, nesta coluna aqui a fonte, né? Então, quais as fontes que nós temos? Nós temos o petróleo, o carvão, no slide seguinte o gás natural e a nuclear. Então essas são as fontes, né, no caso das não renováveis. E no caso das renováveis, nós temos aqui a eólica, que é a fonte, a solar, a hidráulica, representada aqui pela energia hidrelétrica, e a biomassa, né? Olha só, no caso aqui do petróleo, quais as características, né? É a fonte mais utilizada mundialmente, movimenta o setor industrial e de transporte, né? É altamente poluente, galera, né? Gera o dióxido de carbono e contribui para o aquecimento global, tá? E os principais produtores, né, nós já destacamos, vimos ali, que são os Estados Unidos, né, e a Arábia Saudita, né? O carvão, e aí um destaque, né? O carvão em destaque aqui não é o carvão vegetal, aquele que nós utilizamos, aquele, né, que nós conhecemos, né? Aquele que usado no churrasco, no fim de semana, aquele que, ao faltar ali o gás, ele pode nos tirar, nos dar um socorro, né? Se não tiver o gás ali
naquele instante ele pode nos dar ali um socorro, tá? Então, ali é o carvão vegetal. Esse que nós estamos falando agora, galera, ele é o quê? Ele é o carvão mineral, tá? É o carvão mineral, ou seja, é uma rocha. Uma rocha retirada do subsolo e aí que tem essa finalidade energética. Então, não é o carvão vegetal, aquele que nós conhecemos. No caso do carvão mineral, é uma fonte de energia relativamente barata, né, com alto teor calorífico, né? Libera dióxido de carbono, né, libera também enxofre, e aí ao liberar enxofre, ele contribui muito também para um fenômeno conhecido como chuva ácida. Então libera o dióxido de carbono, o gás carbônico e fuligem, né, na atmosfera. E aí os maiores produtores, né, vêm a ser a China e os Estados Unidos. São os maiores produtores. Ok? Aqui, até o momento, estamos falando das energias não renováveis, tá? Agora o gás natural gera energia elétrica e a vapor, né? Pode ser usado como combustível também, né? Libera dióxido de carbono na atmosfera, porém em quantidade menor do que o carvão mineral e do que o petróleo. E os maiores produtores aqui do gás natural são os Estados Unidos e a Rússia, né? No caso da nuclear é uma fonte cara, exige grandes investimentos e em caso de acidente, né, ela causa graves danos à vida e ao meio ambiente, né? No caso, ela pode liberar radiação e aí as pessoas que forem submetidas, né, à radioatividade, claro, né, vão ter sérios problemas de saúde, né, possível desenvolvimento de câncer. O descarte, no caso da energia nuclear, do lixo radioativo, é um problema, né, porque não pode ser descartado de qualquer forma não, viu, gente? É um descarte muito complicado, né, porque tem que ser uma estrutura feita sob medida, né, para colocar aquele lixo radioativo, tá? Muito bem feita. Mas, apesar disso, é considerada, né, aqui há uma polêmica, né? Alguns consideram como limpa, outras não, né? Exatamente por que aqui está considerando como limpa? Por não lançar dióxido de carbono na atmosfera, né? Mas, em compensação, né, ela não lança dióxido de carbono na atmosfera, mas lança o quê? É feita uma exploração do meio ambiente, ou seja, retirando o urânio, né, lá da jazida, retira-se o urânio, né, aquele urânio com o decorrer do tempo, com a sua constante exploração, vai acabar, tá? E aí ainda gera o lixo radioativo, né, que é um problema que pode atingir não só o ser humano, como o meio ambiente, né? Afinal de contas, áreas que são atingidas aí pelo lixo radioativo, né, são áreas que não vão ser aproveitadas facilmente, né? Ou seja, vai demorar um bom tempo para aproveitar aquela área, né? Por quê? Porque ela vai ficar contaminada. Aí o que poderia ser produzido lá não vai mais ser produzido em decorrência do fato de, ao se produzir algo naquela área, né, vai ser um produto contaminado que não vai ter utilidade para o ser humano. A prova, né, o exemplo aqui, foi o que ocorreu na usina de Chernobyl. A usina de Chernobyl, na Ucrânia, né, foi o maior acidente nuclear, né, que se tem conhecimento até o momento. Ocorreu em 26 de abril de 1986. E aí, para vocês terem ideia, né, da gravidade, tá? A cidade de Pripyat, uma cidade que ficava próxima a essa usina, a usina não ficava dentro da cidade não, viu, gente? A usina ficava alguns quilômetros afastados, né? Algo em torno de 30 quilômetros afastado da cidade. Pois acredito que a cidade
teve que ser evacuada totalmente, né? Mais de 50 mil habitantes teve que sair da cidade. E aí essa cidade atualmente é uma cidade fantasma, né? Lá você vê estrutura de um parque de diversão, você vê prédios abandonados. Ou seja, o tamanho da gravidade que resulta quando há vazamento em usina nuclear, tá? O tamanho da gravidade, então vocês podem observar aí que lá na cidade eles não tiveram nem tempo de evacuar, de tirar. Não, gente, vamos desarmar aqui o parque para ir para outra cidade, né? Não podemos deixar aqui os equipamentos, os brinquedos. Não teve tempo nem para isso, né? As pessoas não tiveram tempo de tirar seus móveis, fazer mudança, não ficou lá, só tiveram tempo de sair mesmo com o principal bem, né? Que é a vida. Então vocês podem observar a dimensão, o dano que é, o perigo que é a energia nuclear. Apesar de atualmente, né? Ela vem sendo estimulada exatamente devido ao quê? Devido a essa questão do aquecimento global. Já que ela não lança dióxido de carbono para a atmosfera, então ela contribui, nesse ponto, ela contribui para, né, amenizar, diminuir o efeito estufa, o aquecimento global, né, já que ela não lança dióxido de carbono na atmosfera. Mas aí, por outro lado, tem esse perigo que nós acabamos de destacar, ok? Então, no caso dela, quais são os países que mais se destacam na sua produção? Cazaquistão e Canadá, né? Isso no caso da matriz, viu? O urânio, né? Ou seja, onde possui mais urânio, né? É o Cazaquistão e o Canadá. E agora nós vamos para, olha só, nós destacamos aqui o caso das não renováveis, agora nós vamos para o grupo das renováveis. E aí, com relação à eólica, quais são suas características? Pouco utilizada no mundo, né, quando você avalia em termos globais, né? Pois depende de condições climáticas adequadas, né? Ela não pode, nem todo país é propício a ao uso desse tipo de energia, né? Nem todo país tem as características que o Nordeste possui, né? O nosso Nordeste é abençoado em relação a esse tipo de energia, né? O nosso Nordeste dá show, né? É um tipo de energia muito produzida aqui na nossa região Nordeste, né? Para vocês terem ideia, no nosso Brasil, mais de 80% da energia eólica produzida no Brasil é produzida aqui na região Nordeste, né? Exatamente devido às características naturais que a nossa região Nordeste apresenta, ventos constantes e ventos fortes. Tá? Mas tem outras partes do mundo que não apresentam, né, essas características. E aí, em razão disso, não é possível o seu uso. Exige pouca manutenção e é uma fonte de energia limpa, né? Não lança dióxido de carbono, gás carbônico na atmosfera. Principais produtores que nós temos, né, a China e os Estados Unidos, né? A China e os Estados Unidos, apesar da China ser o país que mais polui, mais contribui para a poluição atmosférica no mundo, mas ela também é o que mais investe em energia limpa, né, no mundo, né? Ela é a que mais investe em energia solar e em energia eólica. A solar, fonte pouco utilizada, pois depende de condições climáticas adequadas e requer alto. Aqui nós estamos falando em nível global, viu, gente? Ah, professor, mas aqui no Brasil, a solar, nossa região Nordeste, o Piauí, né, se destaca muito pelo uso da energia solar, mas aqui nós estamos falando a nível global, né? Então nem todo mundo, né, apresenta um sol com intensidade como que nós temos aqui no nosso Piauí, né? Nosso Piauí é um sol, né, a nossa radiação que o nosso estado recebe é muito forte. E aí ele se torna propício para o desenvolvimento desse tipo, né? A produção desse tipo de energia. Tá? Exige pouca manutenção e é uma fonte de energia limpa. A energia solar não emite dióxido de carbono para a atmosfera. Os países que mais se destacam aí como principais produtores, né? A China,
a Alemanha e o Japão. Tá? Agora vem a hidráulica, né? Lembrando que esse grupo que nós estamos destacando aqui é o grupo das energias renováveis. A hidráulica tem como representante aqui as hidrelétricas, né? Sua implantação traz graves impactos ambientais, pois exige o alagamento de grandes áreas, né, para o seu reservatório, depende da disponibilidade hídrica do país, porém é uma fonte de energia limpa, né? Apesar de lançar um pouco de dióxido de carbono para a atmosfera, né, principalmente, ou melhor, apesar de lançar um pouco de poluente para a atmosfera, principalmente quando os restos de vegetais, né, começam a entrar em decomposição, aí lançam uma certa quantidade de metano, mas não é nada comparável ao que a gente vê às outras fontes de energia, né, não renováveis. Tá? Os que mais se destacam nessa parte de energia hidráulica, no caso aí a hidrelétrica, né, como representante, é a China e o Brasil. Biomassa. A biomassa, o que vem a ser a biomassa? Ela é representada por um material orgânico, geralmente vegetal, né, que pode ser transformado em biocombustível. Aí aquele carvão vegetal lá que nós falamos, que é diferente do carvão mineral, galera, ele está no grupo dessa biomassa, viu? O carvão vegetal, né? O carvão vegetal é exemplo, a lenha. Aí dentro do grupo, né, dentro dessa matriz biomassa, né, nós temos, além desse, né, nós temos o biogás, né, que é produzido a partir de excrementos, né, no popular, né, fezes de animais são aproveitados, principalmente na zona rural. Aí aquilo ali, por meio de um biodigestor, gera um gás, né, que é o biogás. Esse gás pode ser aproveitado nas residências, pode ser aproveitado, né, em máquinas localizadas ali naquela área rural, certo? Então, ela é obtida de materiais orgânicos, exceto fósseis, né? Principalmente plantas, né? É o que gera a biomassa. Pode gerar empregos nas áreas rurais, mas também causa desmatamento, né, para o plantio. Mas não é um desmatamento tão grande não, viu? O etanol, né, ele está nesse grupo aqui da biomassa, viu? O etanol que é produzido a partir no caso aqui do Brasil, a partir da cana-de-açúcar, no caso dos Estados Unidos, a partir do milho, ele está nesse grupo aí da biomassa. Biodiesel, né, também. É uma fonte de energia limpa, né? É uma fonte de energia limpa. E aí os principais países que se destacam na produção desta energia, no caso aí da biomassa, vêm a ser os Estados Unidos e o Brasil. Olha só, gente. No slide seguinte, né, nós temos aqui uma evolução das energias renováveis no mundo, né? Inclusive aqui nesse gráfico até colocaram a energia nuclear, né? Mas quando se fala em energia renovável, a gente chama mais ela é representada mesmo, né, por este grupo aqui que nós observamos neste quadrinho, ou seja, a hidráulica, a eólica, a biomassa e a solar, tá? Elas que são os maiores representantes. No caso aqui os fósseis, né? Quais são os combustíveis fósseis? Os combustíveis fósseis, né, são representados exatamente pelo petróleo, carvão mineral e o gás natural, né? Esses são os chamados combustíveis fósseis, ok? E aí você vê o que? A participação no fornecimento global, né? Então você vê aí que essa energia, o grupo das energias renováveis, né, as energias limpas, né, elas representam 23,7%. Já no caso aqui dos combustíveis da energia fóssil, 65,7%, ou seja, ainda precisa melhorar muito, né, já que esses combustíveis fósseis, essa energia oriunda de combustíveis fósseis, elas é que são o grande vilão do aquecimento global, tá? Potência instalada em gigawatts.
Vamos analisar aqui essa potência instalada em gigawatts. Então, olha só, em 2010, a eólica, né, apresentava 183 gigawatts, né? A solar 40. Então você vê, analisando aqui a evolução do gráfico, está chegando aqui em 2016, você vê que essa energia eólica, né, dentro desse grupo das renováveis, ela é mais utilizada, né? Ela é a mais utilizada, né? E aí você vê também o quê? Você vê, pode constatar uma crescente, né? Um uso crescente desse tipo de fonte de energia, dessas fontes de energia, exatamente por serem limpas. Correto? Vamos avançar para o nosso próximo slide. Agora, olha só, gente. Fronteira política e meio ambiente, né? O nosso próximo tópico aí em destaque. Então, muitos dos temas ambientais precisam ser analisados e tratados em escala internacional, né? Porque suas causas e eventuais soluções ultrapassam as fronteiras do país. Então, é por isso, né, que muitos desses temas ambientais precisam ser analisados e discutidos, né, em escala, em dimensão internacional, exatamente porque o problema que ocorre gerado por um determinado país, né, ele atinge outro país, né? O exemplo aqui, olha só o exemplo, um exemplo aqui. Nós falamos anteriormente do acidente nuclear lá em Chernobyl, né? A usina de Chernobyl, a usina nuclear de Chernobyl lá na Ucrânia, que na época, a Ucrânia fazia parte da extinta União Soviética. Então, ou seja, a Ucrânia era como se fosse um estado. Um Pará, um Maranhão, um Tocantins, né? Ou seja, era como se fosse um estado lá da União Soviética. Aí em 1991, quando a União Soviética se desagregou, né, se fragmentou, aí a Ucrânia conseguiu independência, né? Ou seja, deixou de ser uma república associada à União Soviética para ser um país independente. Então, nessa época, em 1986, a Ucrânia ainda fazia parte da extinta União Soviética. E aí lá ocorreu, né, esse acidente de Chernobyl. Observe bem que ocorreu lá na União Soviética, lá na Ucrânia. Mas o problema, né, a nuvem de radiação, ela avançou por vários e vários países da Europa. É tão tal que quem primeiro chamou a atenção para o mundo, né, quem primeiro chamou a atenção desse problema e aí divulgou para o mundo foi a Suécia. Suécia e Finlândia, né? Os cientistas, os estudiosos lá da Suécia constataram aquela nuvem com uma grande quantidade, um grande teor de radiação. E aí eles viram que aquilo acima do normal, bem acima do normal, aí eles viram que aquilo ali estava muito estranho. Aí depois de 3 dias foi que as autoridades soviéticas, né, divulgaram mesmo, né, oficialmente. Mas quem primeiro chamou a atenção foi esse cientista lá esse grupo de estudiosos lá da Suécia, né? Suécia e Finlândia. Então aí você vê, o que eu quero chamar a atenção para você é exatamente isso, né? Que foi algo que ocorreu em um país, mas que terminou, né, se espalhando e gerando pânico, né? Já que qualquer coisa que envolva questão nuclear, né, envolve um pânico muito grande devido ao grave problema de saúde, né, que ela provoca, né? Ela tem vamos dizer assim, ela tem uma capacidade mortífera muito grande, tá? E aí observe que foi algo que ocorreu num país, mas que extravasou, ultrapassou as fronteiras daquele país, né? Então, muitos dos temas ambientais precisam ser analisados e tratados em escala internacional porque suas causas e eventuais soluções ultrapassam as fronteiras dos países. Então, vários exemplos, né, podem ser citados, né? Nós já citamos aqui esse exemplo que aconteceu lá em Chernobyl, né, essa nuvem de radiação que se espalhou por grande parte da Europa. E aí, outro exemplo aqui, né, é a questão da chuva ácida, né? A chuva ácida, né, que ocorre aí quando
poluentes que são lançados pelas indústrias, né? Reagem aí reagem na atmosfera, lançando, né? No meio ambiente, lançando no solo, na vegetação, né? Um tipo de chuva com alto teor, né? De acidez. E aí provoca danos ambientais, né? Provoca danos ambientais. A contaminação de córregos, de rios, aumentando a acidez e assim atingindo a fauna fluvial, a fauna aquática. Tá? E aí o detalhe que nós queremos chamar a atenção aqui é exatamente o fato desse problema ultrapassar as fronteiras de onde ele surgiu. Por quê? Porque o vento, as correntes atmosféricas, elas não vão obedecer fronteiras, né? É algo natural. Então, quando ocorre esse tipo de problema, né, lançado pelos poluentes oriundos da indústria, aquela corrente atmosférica, ela direciona aquilo para outras partes, outros países. E aí, um país que não tem nada a ver com aquele problema, né, vai sofrer os efeitos. Ok? Indústrias localizadas em um país podem emitir poluentes que são transportados a outro por meio do quê? Do vento. O movimento do vento, né, leva aquela quantidade de poluentes, né, leva esse fenômeno para outros países e acaba poluindo. A mesma coisa ocorre com países que compartilham rios, né? Então, nesse caso aqui, desses países que compartilham rios, né? Caso um deles jogue material contaminante, poderá prejudicar o uso da água do país vizinho. Então é outro problema, que não fica só naquele país que que causou a poluição. Então é por isso, né, que na nossa introdução aqui nós destacamos o seguinte, né, nós destacamos que muitos dos temas ambientais precisam ser analisados e tratados em escala internacional, em dimensão internacional, porque suas causas e eventuais soluções ultrapassam as fronteiras dos seus países. No mundo atual, as mercadorias são produzidas em uma complexa cadeia produtiva, né? A carne de um hambúrguer consumido na Ásia, por exemplo, né? A carne de um hambúrguer consumido na Ásia, por exemplo, pode ter vindo de um rebanho bovino criado em áreas que já foram ocupadas por florestas tropicais, né? Áreas distantes daquele local que é consumido. O simples ato de comer um sanduíche pode estar associado, e aí você vê que um simples ato de comer um sanduíche pode estar associado à destruição de uma floresta, né? Então, assim, o rebanho que deu origem, né, a carne daquele hambúrguer, comprada aí por uma grande empresa que vende bastante aquele produto, o rebanho pode ter sido, né, criado numa área que para a criação desse rebanho, houve a necessidade de se desmatar, de se destruir aquela floresta, para que assim se criasse aquele rebanho. Ou seja, houve o desmatamento para que assim, né, tivesse espaço para se criar aquele rebanho. Como nós observamos aqui na imagem, né? Inclusive a área ali na nossa região norte do Brasil, ali na área da Amazônia, né, está ocorrendo muito isso, né, o desmatamento para a criação de rebanho, né? Aqui na imagem você vê aí o exemplo, né? Observe que essa parte, ela foi um dia como essa, que você está vendo aqui como a copa das árvores, né, em destaque, árvores até elevadas, né? Então essa parte foi como essa anterior, porém essa parte aqui mais abaixo, ela foi o quê? Ela foi, né, desmatada para o quê? Para a criação, né,
bovina. Aí é por isso que nós observamos naquele exemplo, né? Alguns podem até achar radical, mas o simples ato de comer um sanduíche, né, pode estar associado à destruição de uma floresta, né? A carne de um hambúrguer consumido na Ásia, por exemplo, pode ter vindo de um rebanho bovino criado em áreas que já foram ocupadas por florestas tropicais. E aí foram o quê? Foram desmatadas para se criar, né? Para se criar esse rebanho. Aí é por isso que ambientalistas até estimulam, né, o boicote desse tipo de empresa, não consumir os produtos dessas empresas, exatamente para o quê? Exatamente, né, para forçar essas empresas, né, a não destruir essas áreas de floresta, né, para se desenvolver, né, determinados rebanhos, né? Para evitar a devastação ambiental sem paralisar a atividade econômica, foram criados vários acordos e tratados internacionais, né? Desde o século XX, que regulamentam, né, a relação entre sociedade e meio ambiente. Então, olha só, gente, para evitar toda essa devastação, né, sem paralisar a atividade econômica, né, afinal de contas, é preciso produzir bens, mercadorias e alimentos, né, para viver. Então, foram criados vários acordos e tratados internacionais, né, desde o século XX, né, ou seja, desde o século passado, que regulamentam a relação entre sociedade e meio ambiente. Porque a ideia, galera, é que o desenvolvimento seja o quê? Seja um desenvolvimento sustentável, né? Acredito que você já deve ter ouvido falar. E o que é mesmo esse desenvolvimento sustentável? Esse desenvolvimento sustentável é um tipo de desenvolvimento que consiste, né, no uso dos recursos naturais, né, pelas gerações atuais, porém de uma forma que estes recursos não se extinguam, né, não se exaurem, não acabem. Ou seja, consiste no uso desses recursos naturais, mas sem comprometer o uso destes recursos que nós temos atualmente pelas gerações seguintes. Tá? Pelas gerações seguintes. Então é desta forma que consiste o desenvolvimento sustentável. Então não é, não vai mais utilizar, não vamos mais... Assim nós vamos ter problema, né, com abastecimento, vamos ter problema com fome. Não é saber usar, é fazer com que a sociedade, as empresas usem, mas de forma racional. É dessa forma que consiste o desenvolvimento sustentável, né? Usar os recursos, né, que nós temos, recursos naturais que nós temos atualmente, mas sem comprometer, tá, o uso destes mesmos recursos por parte das gerações seguintes. Por quê? Porque se continuar com o consumismo desenfreado, com a exploração desenfreada que nós estamos vivendo, né, que ocorre em determinados setores, estes recursos vão se expirar, vão se acabar, exaurir, e aí o que é que vai acontecer? As próximas gerações, né, as próximas gerações não vão ter a oportunidade de usar, explorar esses recursos, né, consumir esses recursos. Então é por isso que o desenvolvimento sustentável ele consiste, né, nesta ideia de que vamos usar os recursos naturais, mas sem comprometer, né? Ou seja, vamos deixar uma parte, né, para que as gerações seguintes também o usem, né? Sem comprometer o uso por parte de gerações seguintes. Ok? Vamos avançar para o próximo slide? Então, olha só, nós falamos anteriormente sobre fronteira e meio ambiente, né? Que um problema ambiental pode ocorrer num país e aí, né, outro país pode sofrer. O exemplo é aqui nas imagens, né? Você vê toda esta nuvem aqui que posteriormente vai causar chuva ácida. Então, aqui vem de um outro país, né? Ocasionando esse problema, né?
esse problema que vai ocasionar mais à frente, né, chuva ácida nesta área, né, descampada que você não vê indústria. Olha só, conferência sobre meio ambiente humano. Então você vê aqui a primeira conferência lá, 1972, né, até a imagenzinha aqui. A imagem nos mostra, né, que foi algo que já tem um certo tempo, envolveu vários países, né? Você vê aqui o Chipre, né? Você vê aqui a Dinamarca, você vê aqui o Reino Unido, Uganda. Então, olha só, aos poucos os temas ambientais foram ganhando importância no debate entre países, né? Em 1972 ocorreu a primeira reunião da ONU dedicada exclusivamente a esse assunto. Em 1972 ocorreu a primeira reunião da ONU dedicada exclusivamente a esse assunto, ou seja, a debater, né, questão ambiental, né? Trata-se da Conferência sobre Meio Ambiente Humano, né, que foi realizada em Estocolmo, capital da Suécia, né? Naquela época, a poluição do ar estava entre as maiores preocupações dos participantes dessa conferência. Naquela época, a poluição atmosférica estava entre as maiores preocupações dos participantes dessa conferência, né? Esses participantes, né? Esses representantes de cada país que você vê aqui na imagem à direita. Naquela época, a poluição do ar estava entre as maiores preocupações dos habitantes dessa conferência. Também havia interesses em tratar do acesso aos recursos naturais. Então, aqui você vê a imagem dessa conferência, né, realizada em 1972, lá na Suécia, né, esse país da Escandinávia, país localizado no norte da Europa, né, na Europa setentrional. E aí você vê que nessa conferência vários países participaram, que a Áustria, a Austrália, o Brasil participou, né? Nessa primeira conferência da ONU, dedicada ao tema ambiental, os países mais ricos propuseram aos mais pobres o crescimento zero. Mas aí, olha só a ideia dos países mais ricos, gente. Olha. Os países mais ricos, né? Os que mais poluíam e poluem ainda, propuseram aos mais pobres o crescimento zero, baseados em estudos que indicavam que os recursos naturais do planeta seriam insuficientes para dar a toda a população humana condições iguais de consumo. Isso gerou uma resposta clara dos países mais pobres, né, que recusaram a proposta e reivindicaram o direito ao desenvolvimento. Então observe aí qual a ideia dos países, né? A ideia até de uma certa forma cínica, né? Qual a ideia aí desses países desenvolvidos com relação aos países, né, emergentes em desenvolvimento, né? Então por isso esse debate ficou conhecido como zeristas versus desenvolvimentistas, né? Os países então reunidos decidiram criar. Então, esses países, então reunidos, decidiram criar um órgão da ONU para cuidar das discussões internacionais ambientais, né? Ou seja, que órgão foi esse? O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o chamado PNUMA. Então, foi um órgão criado nesse período aí, né? Que é um órgão da ONU que visava o quê? Que visava essas discussões internacionais ambientais. Esse PNUMA, né, foi Programa Nacional das Nações Unidas, né, para o Meio Ambiente, né, como vocês podem observar aqui, né, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, criado em 1972, começou a funcionar no ano seguinte, 1973, né, e de forma definitiva em 1984. Em Nairobi, né? Nairobi é a capital do Quênia. Então, a criação do PNUMA permitiu o surgimento da Ordem Ambiental Internacional, né? Ou seja, um conjunto de tratados internacionais que buscaram regular
as ações humanas sobre o meio ambiente. Então, entre as atividades do PNUM está a produção de relatórios, né, que ajudam a conhecer a situação do mundo em relação aos assuntos ligados ao meio ambiente, né, como os desastres ambientais. Tá? Também são produzidos estudos sobre a conservação são produzidos o quê? Estudos sobre a conservação da biodiversidade e sobre o acesso de qualidade, né? Ou seja, sobre o acesso à água doce de qualidade pela população mundial. E além disso, são produzidos, né, guias, né, que incentivam a adoção. São produzidos guias que incentivam a adoção de práticas para um uso mais eficiente dos recursos naturais. Tá? Então, são ações desenvolvidas aí por este Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Aqui acima, toda vez que você vê essa logomarca, né, esta é a logomarca do PNUMA, viu? Esse Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, né? Que foi criado em 1972 e tem sede lá em Nairobi, no capital do Quênia. Desde então, houve um importante crescimento da quantidade de acordos internacionais, né? Que objetivavam o quê? Tentar controlar a degradação ambiental. Né? E esses acordos internacionais, né, organizados a partir do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Né? Isso aqui mostra o quê? Mostra uma seção, né, tratando dessas questões ambientais lá no auditório, na sede lá do PNUMA. Agora, da Rio 92 a Rio +20. Né? Então, olha só, galera. Durante 20 anos, uma série de conferências foi realizada, né, para discutir temas ambientais, diferentemente da reunião de Estocolmo, lá na Suécia, né, a que deu origem ao PNUMA. Nesse período, as discussões não culparam a pobreza pela degradação ambiental. Ou seja, desses 20 anos para cá, né, diferentemente do que ocorreu lá na Suécia, né, ou seja, essas discussões não culparam a pobreza pela degradação ambiental, mas sim o modelo de produção capitalista, né, que necessita de matéria-prima constante para produzir as mercadorias. Então, essa maneira de produzir consome bastante energia. Né? Essa maneira de produzir consome bastante energia, né? Além de gerar muito descarte, né, rapidamente, o que causa sérios impactos ambientais, né? Que é o modelo atual, o modelo capitalista que nós vivenciamos, né? Que é um modelo que estimula muito o consumismo, né? E aí termina gerando uma série de impactos ambientais devido ao rápido descarte que é feito dos produtos que são produzidos. Aqui nós temos a logo, né, da Rio 92, né, e da Rio +20. Né? A Rio 92, galera, foi realizada em 1992, né? Com mais de 170 países, né, participaram, né? 179 países, né, na verdade. Então, em 1992, mais de 170 países participaram da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, né, conhecida como Rio 92, né, por ter sido realizada exatamente no Rio de Janeiro. Então, o evento também ficou conhecido como Eco 92. Pela primeira vez em reuniões da ONU, as ONGs também puderam participar como membros das delegações dos países presentes. Essa conferência foi influenciada por uma ideia divulgada um pouco antes, ou seja, em 1987, o desenvolvimento sustentável, né, que nós já até caracterizamos aqui na nossa aula. E esse desenvolvimento sustentável, né, ele consiste, né, ele é uma forma de produzir mercadorias sem esgotar os recursos naturais atuais para que as gerações futuras também possam
usufruir desses recursos, né? O evento no Rio de Janeiro, né, ele visava elaborar um plano de ação para recuperar o planeta, né, da degradação ambiental e que deveria ser aplicado até o ano 2000. Né? Ele ficou conhecido como Agenda 21. Então aqui é uma herança, né, da Rio 92, né, a criação dessa Agenda 21. Mais 2 declarações resultaram do evento no Brasil, né? Ou seja, dessa Rio 92, que foi a declaração de florestas, tá? Na qual os países afirmaram que manteriam as florestas, e a declaração do Rio, que afirmava o compromisso dos países em manter o planeta em condições de ser habitado pelas gerações futuras, né? Aproveitando a reunião de líderes e chefes de estados, foram assinados ainda mais dois acordos, né? A Convenção sobre Diversidade Biológica e a Convenção sobre Mudanças Climáticas. Então, estas foram as heranças, né? Foi o legado da Rio 92. Galerinha, o nosso segundo tempo finalizou, tá? Por hoje é só, eu espero que vocês tenham compreendido a nossa temática de hoje. Na próxima sexta-feira estaremos de volta, né, com mais um tema da nossa geografia, mas por hoje é só. Fiquem com Deus, tenham um bom final de semana e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, galera!